E olha essa história, gente. Cartas raras do naturalista Fritz Miller, que estavam arquivadas, vão ser divulgadas pela primeira vez para o público em Blumenau. Pedro Mariano conta pra gente um grande tesouro do acervo histórico, né? Exatamente, Marta. Inclusive, nós estamos aqui em uma das salas do Arquivo Histórico, o professor José Ferreira da Silva, no centro de Blumenau, né, admirando essa preciosidade que agora vai ser divulgada, né, pela primeira vez para o grande público, né? São cartas que falam sobre a obra, vida e também pesquisas do naturalista Fritz Miller. Tudo isso foi compilado pelo sobrinho dele, ainda no início do século XX, né, o Alfred Miller. Também. Só mudam a questão de fonética ali por conta de uma letra que muda no sobrenome, né? Mas aí essa questão do alemão ainda estou praticando, conforme a gente já combinou, né, Marta? Mas, enfim, essa questão da fonética não muda o legado que está aqui e eternizado nesses exemplares. Eu vou conversar agora com o Silvio Zimmermann, ele que é secretário de Cultura do município aqui de Blumenau. Silvio, fala para nós da importância, né, de preservar este acervo, do tesouro científico que tem aqui e que agora a comunidade que está nos assistindo, não só de Blumenau, mas de toda Santa Catarina, pode ter acesso, escritas em alemão, não é isso mesmo? Bom dia para ti. Bom dia. É exatamente um tesouro preservado pelo Arquivo Histórico que presta um serviço importantíssimo à sociedade quando consegue manter em ótimo estado de conservação obras como essas que tratam do trabalho, das cartas, das correspondências trocadas entre Fritz Miller e diversos intelectuais do mundo inteiro e também falam sobre a vida do próprio Fritz Miller. Esse sobrinho dele, o Alfred Müller, ele viveu alguns anos aqui em Blumenau e ele se preocupou em retratar um pouco da vida do tio. Imagina um intelectual na metade do século XIX aqui em Blumenau. Ele não estava em Londres, ele não estava em Paris, ele não estava em Berlim, que eram os grandes centros de produção científica do mundo, e daqui de Santa Catarina, na metade do século XIX, ele faz um trabalho intelectual de volume enorme e muda a história da humanidade a partir daqui, sem recursos, sem tecnologia, só com muita dedicação e boa vontade. Então o sobrinho dele percebeu esse fenômeno do Fritz Miller e resolveu juntar todas as cartas, as correspondências entre ele e intelectuais do mundo inteiro, retratar a vida dele e também compilar o trabalho dele, como, por exemplo, o mimetismo milleriano, entre outras obras. E quando nós conseguimos preservar a fonte primária dessas informações, nós prestamos um serviço à ciência de Blumenau e à ciência do mundo. Então nos orgulhamos muito. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pelas informações. Vou pedir licença para o senhor aqui para a gente mostrar um pouco mais, né? Já que a gente pode contemplar dessa forma assim. Olha, em uma das cartas datadas aí de 1853, um ano depois que Fritz Miller chega aqui em Santa Catarina, ele fala dos desafios da pesquisa na densa Mata Atlântica. Em outra carta, né, enviada aí para Charles Darwin, olha só o tipo de preciosidade que a gente tem aqui, as nossas mãos palpáveis. Eu vou nem tocar, porque para tocar a gente precisa usar essa luva aqui. Em 1867, ele conversa com Charles Darwin falando sobre a teoria da evolução das plantas, da espécie trepadeira que ficava na região aí de Florianópolis, que antigamente era conhecida como Desterro. Agora sim a comunidade pode ter acesso a esses manuscritos, a essas cartas, a obra, a vida e as pesquisas de Fritz Miller, tudo em alemão. Mas tem um livro aqui que está tudo traduzido, e aí se você não domina bem o idioma, pode ter acesso também. A população pode visitar o Arquivo Histórico de Blumenau de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Volto contigo no estúdio. Obrigada, viu, Pedro? E o encantamento com que o secretário fala sobre o assunto, né? Encanta a gente também, bom para prospectar novos pesquisadores aí da área em Blumenau. Vai começar a corrida das escolas, né? Para ir. Até mais.